Aí, entrando naquela cidade, ele e o seu discípulo, e junto dele ia uma grande multidão. Ali ia saindo um enterro. Ali eles iam levando um defunto, e aquele defunto era filho único de uma viúva de Naim. E é tanto, louvado seja Deus, que quando Jesus Cristo viu, ele se encheu de íntima compaixão pela vida da viúva, porque aquela pobre viúva, tendo o seu filho único, e agora o seu filho morre. Louvado seja Deus. E Deus, ele se preocupa, ele olha para as viúvas. É tanto que a palavra de Deus fala muito a respeito das viúvas. Deus, ele se encarrega de cuidar das viúvas e dos órfãos. Inclusive, que a palavra do Senhor, quando fala, se trata da religião de Deus, fala das viúvas. Para Deus, o Pai Todo-Poderoso, a religião pura e verdadeira é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações, e não se manchar com as coisas lá deste mundo, conforme está escrito em Tiago 1, verso 27. E aqui, nesse momento, nessa passagem, fala do órfão, filho único de uma viúva. E é tanto quando Jesus Cristo chega às portas daquela cidade chamada Naim, ele vê, louvado seja Deus, aquela multidão. E é tanto que ele se aproxima do caixão e toca no caixão, e os que iam levando o defunto pararam. E Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele se aproxima e ele ordena ao morto, louvado seja Deus, para que ele se levante, como diz aqui, louvado seja Deus. E chegando, se tocou num caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Então o próprio Jesus Cristo falou com o defunto: jovem, levanta-te. Ele ordenou. E naquele momento, aquele jovem, ele foi vivificado, quer dizer, o espírito dele volta para o corpo que estava morto. Então, um corpo morto, quando ele recebe o seu espírito de volta, ele deixa de ser morto, o corpo ele é vivificado. Por quê? Porque o espírito voltou. Também, em outras palavras, se cumpre, ocorreu o que? A ressurreição. O corpo foi ressuscitado porque o corpo foi vivificado, porque o espírito voltou para o corpo. E o espírito é que transmite vida para o corpo. Louvado seja Deus. Da mesma forma, irmão, espiritualmente é a igreja, a sua vida comum. Aqueles que estão vivendo sem o Espírito Santo, eles estão mortos espiritualmente. Mas todo aquele, louvado seja Deus, que se volta para Deus e que recebe o Espírito Santo, eles são vivificados e eles passam a ter a vida verdadeira que Cristo dá. Então, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã: todo aquele que está vivendo sem compromisso com Deus está morto espiritualmente. E você precisa receber o Espírito Santo para ser vivificado antes que morra completamente. Porque, louvado seja Deus, é necessário que o que está morto venha ser vivificado, que é a sua vida, o seu corpo, a sua alma. Porque o homem só tem a vida eterna por meio do Espírito. Quando eu digo Espírito, eu não estou falando do Espírito que habita no seu corpo, que é você mesmo. Eu estou falando do Espírito de Cristo, para a sua alma ser vivificada, para o seu espírito, para o seu corpo, para você ter uma vida completa. Todos precisam receber o Espírito de vida. Louvado seja Deus, porque somente por meio de Cristo é que podemos ter a vida eterna. Somente por meio de Cristo é que podemos ser ressuscitados e
espiritualmente e fisicamente, aleluia. Jesus Cristo, ele veio dar vida para aqueles que estavam mortos, ele veio ressuscitar os mortos, ele veio salvar o homem do seu pecado, e muitos estão mortos fisicamente como espiritualmente. Louvado seja Deus, porque estão vivendo sem espírito, e mesmo assim não sabem que estão mortos, e não buscam conhecer e a ouvir, porque todo aquele que ouvir, aleluia, a fé vem pelo ouvir, e aquele que ouvir e que receber a fé, eles vão ser vivificados por meio da fé. E assim, louvado seja Deus, todos aqueles que pedem o Espírito, recebem o Espírito de Deus, todo aquele que busca o Espírito, recebe o Espírito, encontra o Espírito. Aquele que tem um encontro com Cristo, ele, louvado seja Deus, ele recebe a vida, louvado seja Deus, aleluia. Mas quem não tem encontro com Cristo, se prejudica. Você vê que ali, irmãos, aquele morto que estava ali, ele teve naquele momento um encontro com Cristo. Cristo veio ao seu encontro, e Jesus Cristo veio e restituiu a sua vida. Louvado seja Deus, aquele que estava morto recebeu a vida de volta. E aquela mãe que tinha perdido seu filho, ela recebeu seu filho nos seus braços novamente. Louvado seja Deus, aleluia. A esperança da nação está em Cristo. A esperança da nação só está por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente o Senhor Jesus Cristo é que pode dar vida ao corpo. Somente o Senhor Jesus Cristo é que pode dar vida à tua alma. Somente Ele pode dar vida ao teu espírito. Você precisa de receber o Senhor Jesus como Espírito vivificante, porque o Senhor é o Espírito, aleluia. O nosso Deus também, Ele é Espírito. Deus é Espírito, por isso que aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito, em verdade, aleluia. Porque aqueles que não encontram Cristo prejudicam a si mesmo, porque vão permanecer na morte. Mas Jesus Cristo, Ele veio nos salvar da morte, Ele veio salvar do inferno, da sepultura, porque Jesus Cristo, quando a salvação dele é completa, Jesus Cristo, Ele vai, louvado seja Deus, Ele arranca o homem do poder do pecado, Ele arranca o homem do poder do inferno, Ele arranca o homem do poder da sepultura, e todos aqueles que descerem na sepultura, vai chegar o momento, eles vão ouvir a voz e vão sair do túmulo, aleluia, vão sair do túmulo, eles vão sair do túmulo vivos, os espíritos, aleluia, do povo de Deus, eles vão receber seus corpos de volta, mas um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, um corpo transformado. Eles receberão seu corpo de volta, mas não corpo material, mas sim um espiritual que não morre mais, aleluia. Um corpo espiritual, porque nós sabemos, primeiro vem o material para depois vir o espiritual. Então na ressurreição todo o povo de Deus vai receber um corpo espiritual transformado, revestido da imortalidade, que não morrerão mais, um corpo forte, louvado seja Deus, um corpo bonito, porque quando o homem é sepultado, ele é fraco e é feio, mas quando ele é ressuscitado, ele é ressuscitado forte e bonito, louvado seja Deus. E aqui Jesus Cristo, ele mostra o seu poder, o poder que ele tem sobre a morte. Então as ressurreições que foi realizada por Cristo, Cristo ressuscitando o filho da viúva de Naim, aí ele está mostrando a autoridade dele que ele tem sobre a morte, porque todo aquele que nele crê verdadeiramente, assim como ele ressuscitou a filha de Naim, também serão ressuscitados com o mesmo poder dele, aleluia.
E assim como ele ressuscitou, Lázaro também serão ressuscitados. Ali ele está dando somente ali, mostrando para o povo o poder que ele tem sobre a morte. Então, mesmo que o homem morra, mas verdadeiramente, se ele tiver Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele será ressuscitado dentre os mortos, assim como ele fez com a viúva, com o filho da viúva da Naim, como também com a vida de Lázaro. E mais saiba de uma coisa: Jesus Cristo também tem poder para te conservar vivo, e ele tem poder para te levar para o céu sem que você veja a morte, assim como ele fez, louvado seja Deus, com Enoque, assim como ele fez com Elias, homens que viveram na terra, que andaram com Deus, que agradaram a Deus na sua vida, e quando terminaram a sua missão aqui na terra, eles foram arrebatados para o céu sem verem a morte. Louvado seja Deus. Deus levou esses homens para que ele não visse a morte. Então, assim, Jesus Cristo, ele também pode te livrar da morte, e muitos serão livrados da morte. Muitos do povo de Deus nessa geração, eles não hão de morrer, porque eles hão de ser arrebatados para o céu, assim como Enoque, e assim como aconteceu também com o profeta Elias. Então muitos não vão morrer. É um segredo que deixou de ser segredo, que já está sendo revelado pela palavra de Deus. Aleluia. Muitos não hão de morrer, mas todos serão transformados e revestidos da imortalidade. Eles serão revestidos, louvado seja Deus, do corpo que não poderá mais morrer. Aquele que morre não morrerá mais. Por quê? Porque deixou de ser mortal e se revestiu da imortalidade. Dando, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Olha o que diz aqui a palavra, voltando para cá. Louvado seja Deus, glória a Deus. Jesus Cristo, ele ressuscita o filho da viúva. E é tanto que acontece. O defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. E todos os que estavam ali se apoderaram de temor, e todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E o povo falava: Deus visitou o seu povo. E Deus, todo dia, ele continua visitando o seu povo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles não herdar o reino dos céus. E você vê que aquela viúva, ela era uma pobre. Deus, ele dá muito importante para aquela pobre. Quando ele olhou para aquela mulher, ele viu que aquela mulher estava chorando, mulher viúva, uma mulher sem marido, que o seu esposo já tinha falecido, e agora o seu filho falece, seu filho único. E ele olhou para aquela mulher chorando, e ele disse: não chore. Então ele consolou, e ele restituiu o seu filho de volta. Ele trouxe o seu filho de volta, tirando das garras da morte, aleluia, entregando a sua mãe, ele vivo, louvado seja Deus. Então você vê, irmão, ele usou de bondade com essa viúva, ele ressuscita o seu filho. E é tanto, eu creio que essa viúva era uma das abençoadas, ela é uma mulher abençoada, ela é uma das pobres de espírito, porque quem é o pobre de espírito? São aqueles que reconhecem que precisam da ajuda de Deus. Nem todos reconhecem que precisam da ajuda de Deus. Tem homens blasfemos, ignorantes, cegos, que ele mesmo nem crê na ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus, aleluia. Porque esta noite eu estive conversando com um jovem que ele não congrega em religião nenhuma, em mistério nenhum, nem Bíblia ele não lê. Louvado seja Deus. Ele mesmo disse que morreu, acabou.
Então você vê que essa pessoa está o quê? Totalmente enganada. Ela não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo e nem conhece as promessas de Deus. Que a promessa de Deus que Deus fez para o seu povo, a promessa é a vida eterna. Então ele não conhece a promessa de Deus, que Deus fez a promessa para o seu povo, para aqueles que creem nele, que forem fiéis, eles terão a vida eterna. Então Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. E essa mulher, louvado seja Deus, ela é feliz, porque ela é uma daquelas que são pobres de espírito. E você vê que Jesus Cristo ajudou aquela pobre viúva. E o que a palavra do Senhor diz a respeito dos pobres? Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 6, verso 20. E levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Então ele diz: bem-aventurados vocês os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então o que você vem entender, pobres de espírito, é uma pessoa que de fato reconhece que sempre precisa da ajuda de Deus, que sempre necessita de Deus, que é dependente de Deus. As pessoas que não reconhecem, quem é uma pessoa que não é pobre de espírito? Não, uma pessoa que não. Então quando Lázaro se encontrou enfermo, as suas irmãs mandaram notícia para Cristo que o amigo dele, que ele tanto amava, estava enfermo. E quando Jesus Cristo ele recebeu a notícia, ele permaneceu aonde ele estava, louvado seja Deus, mais 2 dias. E é tanto quando ele volta, aleluia, já tinha se passado 4 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Lázaro estava o quê? Fedendo, podre, em decomposição. Louvado seja Deus. E quando Marta, as irmãs de Lázaro e Maria ouviram então que Jesus Cristo está chegando, Marta ela foi ao encontro de nosso Senhor Jesus. E Marta disse: ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus, aleluia. E é tanto que Jesus Cristo ele falou para elas ao respeito da ressurreição. Então quando Marta ela disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o que? Morrido. Louvado seja Deus, aleluia. Mas olha o que diz aqui a palavra do Senhor, pulando aqui para o verso 21. Diz pois Marta a Jesus: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pulando para o verso 22. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Você vê, irmãos, que Marta, ela também sabia, ela tinha consciência própria no coração dela, se naquele momento da morte do seu irmão, se Cristo estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Mas só que ela crê que depois que o irmão dela está morto, ela diz assim para o Senhor: diz pois Marta a Jesus. Olha o que ela disse: mas também agora sei. Olha, ela disse: mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela disse: eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus, o Pai, te concederá. Louvado seja Deus. Então, assim, irmãos, é que a igreja também precisa crer. A igreja, irmão, precisa crer que tudo que você pedir a Deus, Deus te concederá. Tem muita gente, irmão, que não sabe que Deus dá aqueles que o buscam, que pedem. Tem muita gente que nem ora a Deus, sabe por quê? Porque não tem fé. Se o ser humano tem fé, é claro que ele vai orar. Ele tem fé que eu vou orar e eu vou receber. Mas se o ser humano não ora a Deus, é porque ele não tem fé.
sede, ele não crê no seu coração que ele vai abrir a boca, vai pedir algo a Deus e Deus vai conceder a ele. E uma pessoa que não ora, que não tem vida de oração, é porque ele está morto espiritualmente. Mas se uma pessoa que sempre está em oração, orando sem cessar, é porque ele tem uma fé viva, ele sabe que Deus está escutando ele. Por isso que ele não deixa de orar. Mas quando uma pessoa deixa de orar, é porque ele não está tendo fé suficiente. Ele não sabe que Deus ouve ele. Ele não sabe. Porque se ele tivesse convicção, ele jamais ia deixar de pedir a Deus. E nós devemos sempre insistir nas nossas orações. Até no momento que parece ser impossível. Tem momento que parece que Deus não nos escuta. Porque tem momento que Deus está nos testando. Tem momento que Deus nos coloca à prova. Ele fica nos observando para ver a nossa assistência. Então, Jesus Cristo ele deixou bem claramente, irmão, acerca da oração. Quando você pedir algo a Deus, você tem que ter convicção no seu coração. Você tem que crer que você já recebeu. E Marta, ela tinha essa convicção. Eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Deus ele te concederá. Então ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que se Jesus Cristo pedisse ao Pai, o Pai concederia. E olha o que Jesus Cristo diz aqui para Marta. Louvado seja Deus. Pulando aqui para o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, que esteja morto, viverá. Então Jesus Cristo declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele declarou aqui que Jesus é a ressurreição, a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos que, mesmo que o nosso corpo vá perecer, mesmo que o nosso corpo vá descer à sepultura, mas nós temos que ir para a sepultura com a fé. Se você vai para a sepultura, então você tem que levar a fé com você. Nós temos que morrer crendo, nós temos que morrer na fé. Então a fé, ela tem efeito na vida do homem, mesmo que ele esteja morto. Por quê? Porque ele morreu crendo. Então, como ele morreu crendo, naquele dia, certo, Deus ressuscitará ele por meio da fé. Por quê? Porque Deus viu que ele morreu na fé e não abriu mão da sua fé. Ele foi fiel até o fim. Então a fé dele fica em memória, na memória de Deus. Deus não esquece aquela pessoa. E naquele dia aquela pessoa será ressuscitada pelo poder de Deus. Aquela pessoa, o corpo dela vai ser trago da morte para a vida, mas não vai ser mais um corpo mortal, vai ser um corpo espiritual revestido da imortalidade. Então o espírito recebe um corpo transformado, revestido da imortalidade, forte e bonito, que não morrerá mais, porque todos serão imortais depois da ressurreição. Todos serão como os anjos, eles não morrerão nunca mais. E Jesus Cristo declara aqui que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê, ainda que morra, que esteja morto, viverá. E ele diz aqui no verso 26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele faz uma pergunta: crês tu isso? Crês tu nestas palavras? Eu creio.
Porque ele está dizendo: todo aquele que vive, que crê em mim, nunca morrerá. Quem crê nele, que vive, nunca morrerá. Então, quem vive, que crê nele, nunca morrerá. Assim como aconteceu. Se a tua fé é a mesma fé daqueles homens que viveram antes de nós, como Enoque, como Elias, eu creio que aqueles homens, Deus usou dessa graça, dessa bondade, primeiramente para ficar escrito, para mostrar para as gerações futuras o que Deus queria fazer e o que Deus faz. Se ele quiser que alguém morra, aquela pessoa morre. Mas se ele quiser que aquela pessoa nunca venha morrer, aquela pessoa nunca morrerá. E se você tem aquela fé de nunca morrer, se você tem aquela fé que na tua vida vai acontecer como aconteceu na vida de Enoque, na vida de Elias, também assim será feito conforme a tua fé. E é bíblico. Porque a própria palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, daqui a pouco nós vamos para lá a falar a respeito disso. Que quando Jesus Cristo vier, os mortos, aqueles que já morreram, fisicamente, porque espiritualmente estão vivos. Está entendendo? Aqueles que morreram em Cristo, espiritualmente estão vivos. Eles continuam vivos por meio do Espírito. Estão mortos fisicamente, porque o corpo deles voltaram para o pó. Mas eles, mesmo depois de mortos, eles continuam a viver por meio do Espírito. Espírito não morre, mas vai ter a ressurreição do corpo. Quando fala da ressurreição, as pessoas pensam que o homem, quando que morreu e acabou. Os testemunhos de Jeová, creio que a mente deles é assim: o homem morreu, acabou o corpo, acabou a matéria e não tem espírito. Não tem espírito. Isso é a fé dos testemunhos de Jeová. Não tem espírito. O homem é como um pedaço de pau, de madeira, uma árvore. Foi cortada, secou e acabou. É assim que eles creem. Mas você é feito de carne, e dentro desse corpo de carne e ossos tem um ser espiritual, que é a tua pessoa espiritual. Então você é uma pessoa espiritual habitando num corpo feito de carne e sangue. Aí o homem, quando vem ocorrer a morte física, então ele é despido do corpo terreno, e o espírito voltando para Deus. Então o homem morreu, o corpo, essa é a morte, morreu fisicamente. Ele está incompleto, porque está sem o corpo. Mas Deus, Ele promete um corpo espiritual. Primeiro vem o corpo material, para depois vir o espiritual. Então o homem que foi despido do corpo terreno, ele será revestido de um corpo celeste, do corpo glorioso. O homem não ficará para sempre despido sem corpo, mas ele terá um corpo novo espiritualmente, que não morrerá nunca mais. E ele vai ser parecido com Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Cristo ressuscitou de corpo, alma e espírito, e completamente espiritualmente, como os anjos do céu, ele voltou o que ele era antes, completamente espiritual, em espírito. Ele voltou para a sua vida de antes, 100% Deus.
E Jesus Cristo, ele foi revestido com a sua ressurreição, quando ele ressuscita dentre os mortos, de uma natureza completamente gloriosa. Ele já sendo santo, vivendo num corpo carnal, num corpo material, puro, sem pecado, mas só que ele volta para a sua natureza perfeita, imortal, revestido da imortalidade, um corpo glorioso, um corpo que não se quebra, um corpo completamente espiritual. Ele foi transformado pelo poder de Deus, e ele é a garantia da vida eterna, ele é a garantia da ressurreição dos mortos para todos aqueles que nele creem. Então, assim como Deus ressuscitou o seu Filho naquele dia, ao terceiro dia, todo aquele que crer em Deus por meio de Cristo, que forem fiéis, serão ressuscitados em um corpo glorioso, onde tomar parte com Cristo na glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E é tanto que Jesus Cristo deixa bem claramente: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, do jeito que Maria, a fé de Maria, a fé de Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando depois Jesus Cristo fala para Marta: cara, tua irmã, chama ela, e lá ele fica lá, e ela vem, e ela cai de joelho aos pés de Cristo e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma palavra de Marta, Maria falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que ela disseram isso? Porque ela sabia que ali era o Filho de Deus. Ela sabia, de consciência própria, que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida, e ele é a ressurreição. Uma coisa que ela não entendia, que Jesus Cristo ia trazer o seu irmão de volta naquele dia. Ele chega ali, depois de 4 dias que Lázaro estava sepultado: teu irmão vai viver de novo. Sei, Senhor, que no último dia ele ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não disse: se tu creres em mim, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória do Filho do Homem a se manifestar. Aonde colocaste? Aí levaram ele até onde eles tinham depositado o corpo, numa gruta. E Jesus Cristo disse: tira a pedra. Ele mandou abrir o túmulo. E Marta disse: mas Senhor, faz 4 dias, está cheirando mal. Está cheirando mal. Mas só que Jesus Cristo, ele glorificou a Deus. Ele se alegrou por não estar no momento da morte de Lázaro. Porque a doença de Lázaro e a morte dele não era para a morte de fato, a morte dele, mas aquela enfermidade de Lázaro que levou ele à morte, que levou ele para o túmulo, era para o nome de Deus ser glorificado, era para a natureza do Filho de Deus ser revelada, para ser mostrada diante de todos que iriam estar ali. Olha o que diz aqui, ó. Louvado seja Deus. Pulando aqui para o versículo, diz assim, ó. Louvado seja Deus. Pulando para o verso 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido.
mas eu disse isso por causa da multidão. Então Jesus disse isso por causa da multidão que estava ali ao redor dele, ouvindo as suas palavras, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas, e o seu rosto envolvido com lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai ir. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja Deus. Então, essas ressurreições que Jesus Cristo realizou, louvado seja Deus, ele restituindo a vida dos mortos, foi justamente, ele ressuscitou esses mortos, justamente para que o povo visse o seu poder, para que o povo conhecesse o seu poder sobre a morte, para que o povo viesse conhecer e que eles vissem a sua natureza divina, o poder que ele tem da parte de Deus para dar a vida a quem ele quer, e para que as pessoas viessem crer nele, que ele tem a vida, e que ele tem a vida, e ele dá a vida a quem ele quer, e ele ressuscita quem ele quer. Então, para as pessoas crerem, para as pessoas conhecerem ele, para as pessoas confiarem, e tudo isso está escrito para o povo de hoje crer. Porque como seria triste se uma pessoa morresse e não pudesse ressuscitar? Como seria triste se uma pessoa morresse e por isso ficasse? O ser humano morre e não ressuscita. O ser humano morreu, acabou. Isso seria triste demais. Mas antes que o homem nem viesse nascer na face da terra. Porque nascer, morrer e ficar por isso, acabar. Ficar por isso mesmo. Morreu, acabou. Se fosse dessa maneira, eu mesmo digo que era melhor nem nascer, era melhor nem existir na face da terra, porque o homem nascer sem saber que vai morrer e vai acabar e vai ficar como nunca tivesse existido na face da terra. Isso é triste. Mas só que Deus não fez o homem para o homem morrer e se acabar em nada. Não, Deus ele fez o homem, Deus ele deu a vida ao homem, Deus ele quer que o homem viva aqui, e que depois dessa vida que o homem venha ter a vida perfeita, a vida verdadeira, a vida eterna. Mas quem deseja ter a vida eterna, viva para Deus, viva para Deus. Quem quiser uma vida perfeita, uma vida eterna, um gozo, quem quiser desfrutar do reino de Deus, do novo céu da terra, do novo céu da nova terra, viva para Deus, faça o que é certo, faça por onde conseguir a vida eterna, porque tanto os maus, os bons ressuscitam, e os maus também hão de ressuscitar, mas os maus vão se ressuscitar, mas por castigo eterno, para a segunda morte. O que é a segunda morte para os maus? A segunda morte para o mal é o castigo. É ele estar dentro do fogo que não se apaga. O homem nunca mais vai morrer, o homem maligno nunca vai morrer. Mas só que ele vai passar a eternidade dentro do fogo que não se apaga. Ele vai passar a eternidade no tormento, num lugar de prisão, num lugar de castigo, que é considerado pior do que a própria morte. E é tanto que ela é vista como a morte, porque ali não é vida de gente. Mas os bons serão levados para o reino de Deus. E eles vão desfrutar da riqueza do próprio Deus. Eles vão desfrutar dos bens que Deus tem para o seu povo. Porque eles foram um povo que fizeram a Deus, que fizeram a vontade de Deus, onde vai ser o contrário na vida daqueles que rejeitam a Deus. Então aqueles que rejeitaram a Deus, eles
mas para o castigo e para a desgraça eterna. Essa é a diferença. Porque quem ressuscitar para a desgraça eterna, porque foi mal, porque rejeitou a Deus, então é como a segunda morte. E é pior do que a segunda morte. É pior do que a morte. Mas é tido como a segunda morte. Porque um tormento, uma vida eterna de tormento, onde só tem choro e ranger de dente, onde não tem alívio nem de dia, de noite, será atormentado de dia e de noite, então de dia e de noite, para toda a eternidade, século, só em choro e ranger de dente, só gemendo, gritos, gemidos. É horrível. Então que a nação venha despertar, que a nação venha conhecer a verdade. Esse negócio de morreu, acabou, isso é mentira. Não, porque as pessoas não creem nisso. Cristo ressuscitou primeiro. E Deus deixa a promessa por meio do Filho. E quem for de Cristo vai ressuscitar na sua vinda. Louvado seja Deus. E é tanto que, como diz aqui, irmãos, louvado seja Deus. Apocalipse, vamos para finalizar, né? Vamos Apocalipse capítulo 20. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 20. Aleluia. A partir do verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. A palavra poder de julgar aqui é o poder de governar. Então, vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de governar. Quem vai receber o poder de governar? Os fiéis de Cristo. Aqueles que foram fiéis na sua vida. Então, naquele grande dia, depois da ressurreição, eles vão sentar em tronos e vão receber o poder e a autoridade para governar sobre nações. E vi as almas daqueles, aí na visão, João, ele diz aqui, ele declara, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram. Está vendo? E está dizendo, essas pessoas que foram fiéis a Cristo no testemunho, na sua palavra, essas pessoas foram mortas, assassinadas por causa do testemunho que deram a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Então foram assassinados, foram mortos, mas foram fiéis até a morte. Não negaram Jesus, não receberam o sinal da besta, nem se prostraram diante delas. Então esses que foram fiéis até a morte vão ressuscitar e vão se assentar com Cristo durante os 1000 anos. Vão reinar durante 1000 anos com Ele. Ele diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aqui são os que foram fiéis a Cristo na sua vida em comum, vivendo aqui na terra. Então vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então o reinado de Cristo no período milenar vai ser aqui na terra. Não se deixe se enganar, porque tem muitas pessoas interpretando por falta de inteligência, falta de revelação, está dizendo que é no céu. O reinado de Cristo é aqui na terra. A igreja é arrebatada, mas depois de 7 anos a igreja desce com Cristo para reinar durante 1000 anos aqui na terra. Aí diz aqui no verso 5, mas os outros mortos não viveram. Qual foram os outros mortos que não viveram? Os ímpios. São as pessoas pecadoras que rejeitam a Deus, que rejeitam a Cristo, que rejeitaram o Espírito Santo e a sua palavra. Então esses outros que rejeitam a palavra de Deus não reviveram, não ressuscitaram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição somente dos justos. E aqueles que ficarem para ressuscitar depois dos 1000 anos são a ressurreição dos ímpios. E aqueles ímpios que ressuscitarem depois dos 1000 anos
são os que vão ressuscitar, mas para a condenação eterna. Mas aqueles que tomarem parte na primeira ressurreição serão tidos como pessoas felizes, pessoas abençoadas. Porque diz assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Você vê que quem toma parte na primeira ressurreição, e a primeira ressurreição vai se cumprir no arrebatamento. Então, no arrebatamento, os que morreram na fé, com fidelidade, vão ressuscitar para a vida eterna. Os espíritos vão receber seus corpos de volta, seus corpos transformados em corpos de glória. E eles não morrerão, a morte não terá mais poder sobre eles, mas somente os que forem fiéis, né? E os que tiverem vivos sendo fiel, é como disse, todos eles vão ser transformados. Então os ressuscitados vão ressuscitar transformados em corpo de glória, e os vivos que não vão, que tiver vivo naquele dia, no dia da ressurreição, não vão precisar passar pela morte, mas vão ser transformados em corpo de glória. Todos serão transformados em corpo de glória, sendo revestidos da imortalidade, onde não morrerão mais. Então, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então fica essa mensagem da parte de Deus. E o tema, a ressurreição do nosso corpo. Não pense, não é quando for Jesus que fala da ressurreição, é a ressurreição do corpo, não é do espírito, porque o espírito não morre. Então fica essa mensagem. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela tua graça, obrigado, meu Deus, pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade. Santo é o Senhor, Deus da glória, como tu é fiel, como tu é verdadeiro, Senhor. Que o Senhor Deus conceda entendimento à tua igreja, ao teu povo, aqueles que estão vivendo sem sabedoria, sem compreender, meu Pai. Muitos ainda não entenderam a respeito da ressurreição, muitos ainda também não creram que tem vida após a morte. Muitos ainda estão vivendo na mentira, pensando que morreu, acabou. Meu Deus, que o Senhor liberte esse povo do engano, da mentira do diabo, a respeito da vida e da morte. Que o Senhor liberte essa nação brasileira, que o Senhor liberte todas as nações do mundo. Liberta o teu povo que estão habitando sobre essa terra, meu Pai. Que haja libertação, que haja renovação, que haja restauração, que eles sejam libertos das trevas, que eles sejam libertos do engano, da manipulação. Salva, Senhor, de toda a manipulação. Salva eles da manipulação de Satanás, Senhor. E manifesta o teu poder, o teu domínio, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, o Espírito vivificante. Que a tua igreja, Senhor, seja cheia do teu Espírito. O que eu te peço, Senhor, é o teu Espírito, é o batismo do Espírito Santo. Que a tua igreja, cada membro, meu Pai, que eles recebam o Espírito Santo, meu Pai. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Santo Deus da glória, reveste a tua igreja, Pai. Cada um que se encontra aqui, Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, que eles sejam revestidos do Senhor, que eles sejam cheios, meu Pai, do teu amor, da tua verdade, Senhor. Que todos eles sejam salvos, meu Pai. Livra-os, protege-os, guarda-os, Senhor. Não deixa, Pai, que o inimigo tome, Pai, mas protege ele, livra ele da mão do maligno, Pai. Mas que o Senhor venha salvá-los, meu Pai, cobrindo embaixo do teu manto, embaixo da tua sombra, envolvendo com o teu poder, derramando da tua paz, da tua alegria, da tua felicidade, suprindo as suas necessidades, meu Pai. Derrama da paz, derrama da alegria, derrama da felicidade, enche do entendimento, da inteligência, da sabedoria, do entendimento, do discernimento, da compreensão, que eles ouçam e que eles entendam a tua palavra, Senhor.
revela a tua boa nova, Senhor. Dá o entendimento, Senhor. Repreende o orgulho, repreende a soberba que é mal, o orgulho é mal, a vaidade que é má. Repreende, Senhor Jesus, toda incredulidade do diabo, toda apostasia, falsas doutrinas, Senhor meu Pai. Muitos, meu Pai, estão aí pregando umas palavras erradas, meu Deus, doutrinas erradas, palavras torcidas, palavras que são contrárias da tua palavra, Senhor. Repreende, Senhor, o espírito do engano, repreende todo espírito falso profeta, repreende agora, meu Pai. Livra, Senhor, livra do teu povo dos espíritos enganadores, meu Deus. Livra e que sejam conduzidos, Senhor, pelo espírito da verdade. Conduz, Senhor, conduz na tua verdade, conduz na tua palavra, no evangelho. Fortalece, Senhor, te revela cada dia, manifesta o teu poder, oh Senhor, Deus da força. Vivifica a tua igreja, vai vivificando, vai renovando, vai dando vida, Senhor Deus. Que o Espírito Santo viva no corpo de cada um, na sua vida. Que o Espírito Santo se junte ao espírito de cada um, e que é o Espírito Santo que testifica que o teu povo são teus filhos, que esse membro, essa membro, meu Pai, eles são filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos impulsiona para dizer Abba, quer dizer Pai. É o Espírito Santo que nos impulsiona para fazer que nós venhamos chamar Deus de Pai. E quando você chama Deus de Pai, é porque você é impulsionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que se une com o teu Espírito, e é Ele que diz que você é filho de Deus e filha de Deus. E que todos venham ter o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha habitar em cada um de vocês, em nome de Jesus. Que não pode faltar é o Espírito Santo na vida da igreja. Jesus Cristo está voltando e você precisa estar no Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja habitando em vós, que cada um esteja cheio do Espírito Santo. Não negligencie, mas busque cada dia, cada momento, pela presença do Espírito Santo, pela presença, que o Espírito Santo cada dia vem estar habitando em você, que você esteja no Espírito, que o Espírito esteja em vocês, em nome de Jesus. E que toda obra do inferno, toda apostasia, toda morte espiritual seja repreendido, mas que vocês sejam cheios da vida que Deus dá, em nome de Jesus. E que vocês recebam a bênção. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Você crê, diga amém. Que Deus abençoe. Fazemos uns aos outros com a paz do nosso Senhor.